Os paraminenses conhecem o Museu Histórico de Pará de Minas, que traz um pouco na memória aí do que já aconteceu na cidade. Mas pouca gente sabe que aqui também tem o Arquivo Público Municipal, com muitos processos, tem arquivos que datam de 1830 e são muitos casos interessantes. Aqui ao meu lado está o responsável pelo arquivo, o Alaércio Delfino. Falar pra gente, Alaércio, são muitas histórias, muitos processos, né? Justamente. O Arquivo Público Municipal Mário Luiz Silva, a gente possui mais de 5.700 processos cartoriais, né, que é uma fonte primária de pesquisa. Atendemos pesquisadores do mundo inteiro, inclusive de fora do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, que há pouco tempo tivemos uma pesquisa do Canadá, né? As pessoas, principalmente genealogistas que buscam a famílias, histórias de famílias. Mas o arquivo não possui só esse tipo de documento. A gente possui muitos documentos interessantes, como você mesmo disse. Eu separei alguns para mostrar para vocês. A gente vai passar um por um aqui, contar um pouquinho da história de cada um, e quem tiver interesse pode vir pesquisar e acabar de ler o documento. Olá, tem, como disse, né, você estava resumindo um pouquinho para mim aqui desses processos, a gente tem aí crimes hediondos, tem casos de amor também, como é que é isso? Varia muito, a gente tem processos criminais, então tem muitos crimes que hoje a gente acha interessante, claro que na época vai ter outra visão, né? Mas tem muito processos criminais que mostra que muita gente que hoje que é muito violento, que nada, antigamente também era violento, né? A violência da época, claro que era diferente da violência de hoje. Tem casos de amor que eu vou mostrar alguns, tem testamentos que revelam histórias de vida, que a gente vai contar que muita gente conhece, mas não sabe como que é, que eu vou mostrar. Esse processo aqui, o primeiro, é um processo interessante de 1888, que conta a história de um marido que entrou na justiça contra a esposa, acusando-a de desamparo e falta de carinho. Essa moda pega hoje, hein, Essa moda pega hoje. Ele levou para a justiça o que ele passava em casa, né? O que é? Ele estava acusando a esposa, queria que a justiça desse um jeito na esposa para voltar ao carinho que ele tinha antigamente. Esse aqui é Esse é grande, hein? Esse é grande. É do padre Joaquim Ferreira Guimarães, que faleceu em 1864, que é um padre que teve em São João do Rio de São João Acima, Santo Antônio do Rio de São João Acima, que hoje é Igaratinga, e depois da morte, ele admite que ele teve filho. O problema é que eram 7 filhos. Que é onde ele deixa o testamento, admitindo que ele tinha 7 filhos que moravam na cidade, e ele que deixa os bens para esses filhos. E esses bens deu para dividir direitinho aí? Como é que foi? Pelo tamanho do processo, né, a gente vê que tinha muitos bens, né? Este é um atropelamento em 1904, aqui na Rua Direita, que hoje é a Rua Benedito Valadares, que é um atropelamento interessante, porque é de um carro de boi. A pessoa foi atropelada por um carro de boi e entra na justiça querendo o ressarcimento e o dinheiro que ela gastou com o médico. É um envenenamento que teve na cidade de Cajuru, que pertencia a Pará de Minas, que hoje é Carmo do Cajuru, né? É o Triângulo Amoroso. É o Triângulo Amoroso. É um caso muito interessante também de envenenamento, porque era um casamento que ia ocorrer entre um homem e uma mulher, normalmente, e a madrinha deles, que era amiga da futura esposa, né? Esse noivo acabou se apaixonando pela madrinha e desfez o casamento. Passado algum tempo, ele ia se casar com a antiga madrinha, agora futura esposa, e essa antiga futura esposa, agora só amiga da futura esposa, procurou um feiticeiro e fez uma garrafada de... Aí tem a receita, a testemunha coloca a receita, que é cabeça de cobra, raiz tal, misturado com cinza e com os líquidos, né? Alguns líquidos, cachaça, e deu essa garrafada para agora a futura noiva, com a desculpa que aquilo era para dar energia na lua de mel. Ela tomou esse líquido e acabou morrendo, porque tinha um veneno no meio, né? Ela sai livre, que fez o veneno, sai livre no final, e o juiz, é interessante que no final o juiz diz que ele sabia que o crime não tinha como provar, e que se num futuro um crime como aquele não sairia impune, porque no futuro ia ter como provar esse crime. Ia ter os exames e tudo mais. Os exames para provar que aquilo era um veneno. Já era um juiz pensando lá na frente. Lá na frente, né? Aqui temos um caso mais hediondo, né? Que é um crime de uma menina que aconteceu em Mateus Leme.
de 8 anos, que era cega, surda e mentecapta, que tinha alguma deficiência mental. Ela foi estuprada por um comerciante, né? E ele é condenado. Há pouco tempo, 4 anos de cadeia apenas. E esse aqui é um dos mais interessantes, que é o testamento do Vigário Paulino. O Vigário Paulino é um padre que teve em Pará de Minas de 1850 a 1906, quando da morte dele, né? Depois que ele morreu, que foi aberto o testamento, ele diz aqui no testamento que ele cedeu à tentação da carne, de onde surgiu uma filha. Aí ele admitindo que ele teve uma filha que já era falecida, mas que que agora só tinha uma neta, e ele deixa uma casa que ele tinha no Largo do Rosário, onde hoje é a Praça Melo Viana. Ele deixa para essa agora neta dele. Isso, para a época, chocou muito, né, Laís? Esse documento a gente já procurou, não chocou porque parece que ele ficou meio escondido, né? Ele não foi divulgado na época. Foi o padre, imagina um padre há 130 anos atrás, 115 anos do falecimento, e ele já tinha 50 anos de idade, era considerado quase um santo. Depois que ele morre, ele admite que teve uma filha e uma neta. Então seria chocar demais a sociedade, né? Aí o documento ficou meio escondido. Quando a gente começou a procurar esses documentos, que a gente estudar esses documentos, que foi encontrado esse testamento onde ele se admite. Bom, Laís, o arquivo é público, né? As pessoas podem vir visitar. Como é que funciona? Porque a gente sabe que tem documentos muito antigos aqui, como você está mostrando aí pra gente, com luvas e tudo mais, porque a gente não pode mexer como se estivesse mexendo num papel normal. Justamente, são documentos primários que a gente viu, né? São um processo de 180, 150 anos. É só fazer o agendamento, né? Ligar no telefone da Secretaria de Cultura, né? 32317780, marcar o agendamento, e toda a pesquisa é acompanhada. Eu mesmo que acompanho e auxilio no que for necessário. O pessoal vai conhecer aí muitas histórias interessantes. Quem busca história de família, história da região, ou mesmo quem faz mestrado, uma tese de doutorado, tem uns documentos aqui que viram teses de doutorados, teses de mestrados. Bom, como você estava falando aí, são muitos processos, né, bem minuciosos, que tinham até as receitas, por exemplo. Advogados, por exemplo, estudantes de direito vão gostar de saber como é que era feito antigamente também, né, Laís? Justamente. Hoje, os documentos que a gente tem, acho que atende a todas faculdades que a gente tem na região. Psicologia, direito, né? Mesmo administração, como se administrava uma fazenda. Temos aqui, né, um documento que explica tudo. O interessante desses processos, mesmo o processo criminal, o inquirir as testemunhas é contado com detalhe por detalhe, né? Obrigada, Laís, pelas informações. Ramona Ribeiro, para o GR News TV.